Capítulo 711 Varrendo a região demoníaca do Mar do Sul completamente. Tradução, Cyber-revisão, CYS. Ouvindo as palavras arrogantes de Lin Ming, o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul ficou furioso. Você quer liquidar dívidas antigas? Pirralho, você acha que está em um sonho ou algo assim? Seu Leviatã gigante ainda está preso dentro da trincheira oceânica. Sem o Leviatã gigante, eu me pergunto quanto tempo sua atitude sem vergonha permanecerá. Sério, você poderia ter caminhado pela estrada para o céu, mas você optou por ir até os portões do inferno. Hoje você não sairá daqui. A voz do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul estava cheia de confiança e arrogância. No entanto, assim que ele falou, ele encontrou a força por trás das palavras de Lin Ming. Ele descobriu que o lugar de onde Lin Ming tinha vindo era exatamente a casa do terceiro ancião Sun. Como o alarme soou tão de repente, o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul estava com pressa de pegar o invasor e não teve tempo suficiente para investigar quem havia morrido. Agora que ele cuidadosamente examinou todos, ele descobriu que, dos 7 anciões, apenas o terceiro ancião Sun estava desaparecido. Ele era aquele que tinha sido morto. Isso era possível. O coração do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul pulou em sua garganta. O terceiro ancião Sun sendo morto tão silenciosamente significava que Lin Ming tinha força pelo menos igual a alguém no pico da segunda etapa da destruição da vida. Era isso ou havia algum grande especialista por trás de Lin Ming, escondendo-se em segredo, que possuía tamanha força? Pensando nisso, o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul sentiu seu coração fraquejar. Não foi só ele, os outros 5 anciãos também pensaram nisso. Lin Ming não era um idiota. A menos que ele tivesse confiança absoluta em si mesmo, porque ele viria para a região demoníaca do Mar do Sul. Informação. O soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul esbravejou uma ordem. Se os artistas marciais formassem uma matriz de assassinato combinando suas forças, eles poderiam aumentar a capacidade de seus ataques, aumentando em muito sua força de combate total. No palácio do misterioso Yin Yang, aqueles 8 artistas marciais do nível intermediário e avançado do reino núcleo rotativo eram capazes de organizar uma formação de matriz que permitia que eles enfrentassem uma potência da primeira etapa da destruição da vida por um tempo de pelo menos 10 respirações. Aquelas eram apenas potências do nível intermediário e avançado do reino núcleo rotativo. E agora, na frente de Lin Ming, havia 6 artistas marciais na destruição da vida. Continue sonhando. Os olhos de Lin Ming brilharam com uma espessa intenção assassina. Como ele poderia permitir que essas pessoas simplesmente fizessem o que quisessem e formassem uma matriz de assassinato em volta dele? Eles achavam que ele era um idiota. Ele usou o rack dourado quebrando o vazio e pisou na frente de um ancião na primeira etapa da destruição da vida, sua lança branca empurrando para frente. O ancião na primeira etapa da destruição da vida ficou horrorizado. Como poderia Lin Ming ser tão rápido? Ele simplesmente apareceu na frente dele como fantasmas e deuses. Não parecia mesmo haver um caminho de seu movimento, ele havia acabado de se materializar bem ali na frente dele. O ancião da destruição da vida não podia se incomodar em pensar sobre essas coisas. Ele levantou a espada para defender, mas nesse momento ele sentiu como se a velocidade de Lin Ming tivesse diminuído de repente. Quando a lança dele avançou, na verdade não foi muito mais rápido do que o ataque de um artista marcial normal na transformação corporal.
No entanto, embora a lança de Lin Ming fosse lenta, os movimentos do ancião eram ainda mais lentos. Ele não teve tempo para se defender dos ataques de Lin Ming. Não? Os olhos desse ancião da destruição da vida se arregalaram. Ele só podia assistir impotente enquanto a lança de Lin Ming perfurava sua garganta, uma sensação gélida espalhando-se pelo pescoço dele. O ancião da destruição da vida olhou com os olhos iguais os de um peixe moribundo, o rosto cheio de má vontade. Ele não podia acreditar que ele tinha morrido nas mãos de um mero jovem de 21 anos, contra uma única lança ele não teve poder para resistir. Na frente de todos, um ancião da destruição da vida foi morto instantaneamente. Todos os outros anciões da destruição da vida e protetores do reino núcleo rotativo ficaram totalmente confusos. Que tipo de força era essa? Como ele poderia ser tão forte assim? Além disso, o modo como Lin Ming se moveu foi estranho demais. Era como se ele simplesmente tivesse se teletransportado. Embora a lança não parecesse muito rápida, a velocidade do ancião se tornou ainda mais lenta, como se estivesse atolada em alcatrão. Aquele ancião só foi capaz de olhar fixamente para a lança de Lin Ming, que o matou, nem mesmo capaz de levantar sua espada. Esses artistas marciais não eram estúpidos o suficiente para pensar que o ancião da destruição da vida havia atrasado seus movimentos de propósito porque ele havia sido enfeitiçado ou estava brincando. Algo estranho estava acontecendo aqui, como se uma força demoníaca estivesse presente. Lin Ming estava emitindo uma energia estranha. Todos ficaram chocados, incapazes de responder. Mas Lin Ming não se incomodou nem um pouco. Ele balançou a lança, jogando de lado o corpo do cadáver do segundo ancião da destruição da vida. Então, com um único passo para frente, ele instantaneamente chegou na frente do terceiro ancião da destruição da vida, sua lança em impulso. Nesse instante, esse ancião da destruição da vida sentiu um arrepio nas costas. Era como se ele não estivesse enfrentando um jovem de 21 anos, mas sim a encarnação de um deus da morte. Fugir. A disparidade era muito grande. O ancião da destruição da vida não teve nem mesmo a menor coragem para resistir, em vez disso imediatamente se virou para fugir. Os outros anciões também viraram e correram para longe como se suas vidas dependessem disso. Os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul eram inerentemente egocêntricos para começar. Era impossível para eles negociarem a própria vida pelo destino de sua seita. Depois de encontrar um jovem tão estranho e místico que parecia que o deus da morte veio para matá-los, todos eles escolheram fugir. Os 4 anciões na primeira etapa da destruição da vida se espalharam instantaneamente. Quanto aos 20 e poucos protetores do reino núcleus rotativo, todos eles se viraram e correram depois de ver essa cena acontecer na frente deles. Apenas o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul ficou para trás, isso foi porque ele tinha algum grau de confiança em sua força. Ele desconfiava da força de Lin Ming, por isso hesitou por um momento. Mas no momento de hesitação, Lin Ming já havia alcançado aquele ancião na primeira etapa da destruição da vida que ele tinha mirado. A lança em sua mão foi empurrada, atravessando as costas do ancião, sem chance de resistência. Como o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul viu isso, ele finalmente ficou com medo, perdendo toda e qualquer coragem que ele teve anteriormente. Ele rapidamente tirou uma pequena espada verde jade de seu anel espacial. Quando esta pequena espada apareceu, ela realmente se estendeu no ar, formando um enorme par de asas gêmeas que se uniram ao corpo do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul.
Com essas asas verde jade o apoiando, o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul virou sem mais demora e voou para longe. Mesmo aqueles 30 protetores do reino núcleo rotativo espalhados em direções diferentes, nenhum deles sequer se aproximou de qualquer outra pessoa, com medo de que, se eles se juntarem demais, poderiam criar um caminho em que o Deus da Morte poderia seguir. Depois que os protetores do reino núcleo rotativo foram embora, aqueles artistas marciais do nível de pico do reino Xiantian perceberam que a situação havia piorado ainda mais e se viraram para fugir. Quanto aos outros guardas, todos aqueles que se reuniram aqui com determinação e ira em seus olhos, agora estavam completamente aturdidos. Eles nunca pensaram que depois que todos os anciões se reuniram e cercaram o assassino, aquele assassino realmente os derrotaria, matando-os e fazendo todos eles fugirem. A essa altura, nenhum deles era estúpido o suficiente para se aproximar de Lin Ming, era o mesmo que correr para a morte. Que piada! Se até mesmo o soberano da facção oriental fugiu, nem se todos eles se juntassem, ainda não seriam suficientes para que esse Deus da Morte levantasse o dedo mindinho. Eles não ousaram fugir também. Com o seu cultivo no reino Xiantian, apenas a luz de lança do assassino do meio da noite era capaz de matar todos enquanto eles fugiam. Neste momento, uma cena estranha aconteceu. Os 4 esquadrões de guardas da região demoníaca do Mar do Sul ficaram a 1000 pés de distância de Lin Ming, desorientados, sem saber o que deveriam fazer enquanto todos olhavam um para o outro. Flutuando no ar, Lin Ming olhou com indiferença para todos os artistas marciais que estavam fugindo, tentando escapar. Sua percepção instantaneamente os cobriu como uma onda crescente, incluindo até os anciões e os 30 protetores do reino núcleo rotativo. Havia simplesmente muitos deles. Se todos eles escapassem em direções diferentes, então, de acordo com o senso comum, até mesmo uma potência da 4ª ou 5ª etapa da destruição da vida acharia quase impossível matar todos eles. Afinal de contas, a percepção de um artista marcial era limitada. Se eles voassem longe o suficiente e mergulhassem no mar, encontrando alguma ilha deserta para se esconder, então seria difícil persegui-los. Os olhos de Lin Ming brilharam com uma fria intenção assassina. Seu espírito de batalha se fundiu com seu campo de força da intenção marcial do demônio celestial Ajura, instantaneamente surgindo. Um campo de força era uma existência intangível especial, era capaz de se expandir perto da velocidade da luz. Em um instante, superou todos os artistas marciais. Com o apoio do espírito de batalha, o campo de força da intenção marcial do demônio celestial Ajura envolveu toda a área. Na zona proibida de 1000 milhas do abismo do demônio eterno, Lin Ming ficou preso em um labirinto espacial e temporal, incapaz de encontrar sua saída. Enquanto tentava descobrir o que havia acontecido, ele havia deixado marcas com símbolos de matriz que tinham sido eventualmente apagadas por um poder estranho e místico. Foi só depois de deixar para trás uma marca especial fundida com seu espírito de batalha que Lin Ming foi capaz de resolver lentamente o que estava acontecendo naquele labirinto espacial e temporal, levando lentamente seu grupo para fora da zona proibida de 1000 milhas. O espírito de batalha tinha uma característica especial que era ser eterno e infinitamente duradouro. Depois que alguns anciãos saprimos morriam no abismo do demônio eterno, e com o passar de dezenas ou centenas de milhares de anos, seus corpos teriam apodrecido há muito tempo, a energia dentro deles se condensaria em ossos do Deus demônio. Mas o espírito de batalha deles ainda não seria destruído. Em vez disso, era capaz de preservar-se e, às vezes, transformar-se em uma consciência muito básica. Assim, fazer uma marca com um espírito de batalha foi o melhor método.
Dentro do campo de força da intenção marcial do demônio celestial Ajura, todo ancião e protetor da região demoníaca do Mar do Sul instantaneamente tiveram um pouco do espírito de batalha ligado a seus corpos. Um espírito de batalha era um poder extremamente de alto nível. Normalmente, apenas uma potência do reino mar divino seria capaz de detectá-lo. Até mesmo o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul não fazia a menor ideia do que era essa energia. Todos eles só sentiram que no instante em que estavam cobertos pela aterrorizante pressão do campo de força da intenção marcial do demônio celestial Ajura, sua velocidade diminuiu, respirar ficou difícil e até mesmo os batimentos cardíacos pareciam suprimidos. Com medo, eles forçaram suas forças além de seus limites para fugir, apenas relaxando quando escaparam do alcance do campo de força. Nenhum deles sabia que, nesse momento, Lin Ming já havia marcado todos e cada um deles com seu espírito de batalha. Mas, mesmo se eles percebessem isso, ainda seria inútil. Eles simplesmente não tinham conhecimento do que era um espírito de batalha e também não tinham como apagá-lo. Eu marquei todos eles. Os olhos de Ming irradiam uma luz devastadora. O artista marcial mais distante que estava fugindo agora era um ancião na primeira etapa da destruição da vida, vestido de amarelo. Ele foi o primeiro a correr e também era bastante rápido. Ele já tinha aberto uma distância de cerca de 10 milhas de distância. O segundo mais distante era o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul. Ele tinha um estranho par de asas verde-jade ajudando-o, sua velocidade era a mais rápida de todos que fugiam. Era só que quando ele começou foi um pouco mais tarde, e agora ele tinha aberto apenas 8 ou 9 milhas de distância. Quanto àqueles artistas marciais do reino núcleo rotativo, eles estavam a apenas algumas milhas de distância. Lin Ming decidiu desistir do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul na segunda etapa da destruição da vida por enquanto. Seu primeiro alvo foi aquele ancião de túnica amarela a 10 milhas de distância. Se ele quisesse matar o soberano da facção oriental, poderia demorar mais do que alguns movimentos. Se o soberano também tivesse algum tipo de movimento mestre capaz de salvar sua vida, isso prolongaria a batalha por algum tempo. Depois disso, ter que correr atrás dos outros artistas marciais seria muito mais difícil, mesmo que ele tivesse uma marca do espírito de batalha sobre eles. Depois de escolher seu alvo, Lin Ming zombou. Seus pés pisaram com o rack dourado quebrando o vazio, e o espaço abaixo dele encolheu de repente. Seu voo era semelhante a teletransportar. De longe, parecia que a figura de Lin Ming desapareceu de repente no espaço, surgindo abruptamente a várias milhas de distância. Tal método de voo era tão rápido que fazia com que o couro cabeludo de alguém se arrepiasse de medo. Quanto mais Lin Ming entendia o conceito de espaço, mais perto ele ficava de alcançar a terceira camada do rack dourado quebrando o vazio. Infelizmente, era apenas o conceito de vento de Lin Ming que ainda faltava, estava muito menos refinado do que seus outros conceitos. Isso fez com que sua técnica de movimento parecesse estranha, perdendo um pouco de flexibilidade e agilidade. Caso contrário, ele seria capaz de voar ainda mais rápido. Quanto àquele ancião de túnica amarela na frente, ele parecia conhecer uma técnica especial de movimento para fugir. Todo o seu corpo estava envolvido por uma espessa névoa negra. Enquanto voava para longe, a névoa formava um rabo atrás dele como um cometa, fazendo-o parecer uma cobra negra muito grande. Esta técnica de movimento obviamente não veio da região demoníaca do Mar do Sul. Provavelmente foi alguma habilidade obtida de algumas ruínas antigas em algum lugar. Droga! É como se eu tivesse visto um fantasma ou algo assim.
Pensar que um garoto de 20 anos poderia ser tão forte. Felizmente, a habilidade de fuga deste velho é muito boa, caso contrário eu provavelmente teria morrido lá hoje.